Lendo Êxodo 21, 7 e 8. Êxodo 21, 7. verso 7 e o verso 8. E se algum vender a sua filha por serva, não sairá com o saio servo? Se desagradar os olhos do seu senhor, não se desposar com ela, fará que se resgate, não poderá vendê-la a um povo estranho, usando deslealmente com ela? Muito bem, queridos, nós tratamos nos nossos primeiros momentos sobre o escravo hebreu. Falamos das três condições que, na verdade, fazem com que uma pessoa se tornasse escravo, né? Por dívida, por roubo e também por nascer de pais escravos. Foram essas as condições que nós falamos que alguém se torna um escravo hebreu. Mas, diferentemente do estrangeiro, o escravo hebreu ele deveria ser tratado com brandura, com respeito pelo patrão hebreu. E o mais importante aqui, atentando para essa particularidade, é que o escravo hebreu, ele, após chegar o momento do jubileu, o ano de libertação, ele deveria receber a sua liberdade, sair fogo, sair de graça. Então isso é muito importante. Nós devemos entender, devemos analisar e compreender que era essa a forma em que o judeu deveria tratar o escravo hebreu. Quando chegava o ano de jubileu, ele recebia a sua liberdade. Falamos ontem sobre a questão daquele que se torna escravo dentro de livre e espontânea vontade, que seria visto como o escravo que ele teria a sua condição de ficar permanente caso optasse por ficar na casa do seu senhor. Só que hoje nós temos aqui uma cultura hebraica, judaica, dos tempos antigos. É que o pai, ele poderia colocar a filha, ela se tornaria escrava em uma determinada condição. E quando você chega no verso 7, você tem aqui a mulher judia que poderia tornar-se escrava. E é muito importante que a gente atente para uma questão. Quando ela fosse ser colocada em liberdade, diferentemente do escravo hebreu, algumas questões deveriam ser levadas em consideração. A primeira delas é que essa moça que se tornasse escrava, caso ela entrasse para aquele senhor e ele a tomasse por mulher, então, a partir daquele momento, ele tinha compromissos conjugais com ela, de modo que caso ele quisesse deixá-la, ele não poderia deixá-la como se deixaria qualquer escravo. É muito importante a gente analisar isso aqui, porque quando havia o envolvimento sexual, a relação conjugal, a relação sexual, ele não poderia despedi-la como ele quisesse. Porque trazia biblicamente, pelo aspecto da lei, da Torá, algumas obrigações, alguns compromissos maritais, conjugais, envolvendo aquela mulher. É do conhecimento do leitor da Bíblia, à luz de Deuteronômio 24, que para a proteção e para um caso circunstancial, foi dada a lei do divórcio. Mas prestem bem atenção uma coisa, aqui esse homem, quando ele tomasse essa mulher e ele quisesse deixá-la por não se agradar dela ou por qualquer outro motivo, ele não poderia despedi-la simplesmente entregando ela da forma que ele bem pensasse, porque com ela ele envolveu obrigações conjugais, responsabilidades conjugais. E nós podemos analisar que ele não poderia entregá-la para qualquer homem, a mulher escrava, ele não poderia entregá-la para qualquer homem, porque ele relacionou-se com ela sexualmente. Ele deveria entregá-la para os seus parentes mais próximos que poderiam resgatá-la.
Então, a primeira coisa, ele não poderia entregá-la para qualquer homem, ele não poderia dizer vai embora, alguém da família teria que resgatá-la. Isso em se tratando da mulher escrava. A segunda coisa, se vocês analisarem o texto, nós vamos analisar que no hebraico vai aparecer a expressão desposada, porque ele contraiu núpcias com ela, e em segundo lugar vai aparecer a expressão que fala que ele não poderia agir de modo desleal para com ela. E aí, quando você atenta para essa expressão desleal para com ela, ele tinha compromisso, ou seja, ele não poderia trair essa mulher, ele não poderia agir sem sinceridade para com ela. Então, aqui você pode observar que para com essa mulher que era escrava, ele não poderia tratá-la como qualquer outra coisa, despedindo ela de qualquer maneira. Então, nós vamos tomar aqui essa palavra, ele não poderia ser desleal, ele não poderia ter fingimento para com ela, ele não poderia ter falsidade no relacionamento para com ela, ele não poderia agir de modo falso para com ela. Trazendo isso para os nossos dias, nós podemos analisar que quando há relacionamento conjugal, responsabilidade conjugal, o homem deve agir para com a sua esposa com lealdade, com fidelidade. É muito importante, nós ainda vamos chegar a tratar sobre essa questão de Deuteronômio 24, e nós sabemos que ao longo de todo o processo histórico houve debates, tanto na escola de Hillel como de Shammai, uns sendo mais rígidos, outros mais flexíveis, mas de imediato nós temos que entender que aquele momento em que a pessoa dava aquela liberdade era simplesmente a dita carta do divórcio para a proteção das mulheres, por causa da incredulidade do homem, chamada de dureza do coração. Mas aqui, aquele homem que entrasse, mesmo ela sendo objeto dele, como uma escrava, ele não poderia despedi-la como ele quisesse. Havia obrigações legais e ele tinha para com esta mulher o compromisso de ser leal para com ela, não desleal. No casamento, na vida a dois, quem quer andar bem não pode ter mentira, não pode ter falsidade, não pode ter engano, não pode ter deslealdade. Tem que haver verdade, tem que haver sinceridade. No casamento, porque hoje tem homem que diz assim, olha, ele diz assim, eu sou o teu esposo, você é minha esposa, mas o meu celular você não toca, nas minhas coisas você não mexe, a esposa também do mesmo jeito. Isso não é correto. A Bíblia diz em Gênesis 2:24, deixará o homem pai e mãe e unir-se à sua mulher e os dois serão uma só carne. Essa expressão, uma só carne, ela envolve também os mesmos ideais, os mesmos sonhos, os mesmos projetos, as mesmas aspirações, as mesmas ambições. Então, eu não posso ser desleal em nada, em qualquer circunstância, eu não posso ser desleal para com a minha esposa, nem a minha esposa para comigo. Eu não posso ser desleal em mensagens nos celulares, em ligações estranhas. Eu não posso ser desleal na minha palavra para com ela, no trato das coisas para com ela. A Bíblia, a palavra do Senhor, ela requer lealdade em tudo. Em tudo, em tudo. Então, homem que às vezes ele vai atender o telefone, aí ele tem que se afastar da esposa. O que é isso? Ela não é sua esposa? Qual é o segredo que você não pode contar a ela? Também mulher ou marido, que ele coloca uma senha que a esposa não conheça. Por que você convidou ela para fazer parte do seu universo, do seu sonho, do seu mundo, e ela não pode compartilhar de tudo que você é e do que você tem? Então, veja bem, nós temos que entender que deve haver lealdade entre os casais, lealdade na vida conjugal. Ora, se há um tornar-se de carne em uma só carne, homem e mulher, então isso envolve todos os aspectos. Não pode haver mentira, não pode haver engodo, não pode haver fingimento, não pode haver falsidade.
Veja bem, ainda que essa moça, ela fosse uma propriedade daquele senhor, que era dono dela, que ela fora entregue para ser escrava, mesmo se ele agora, ela sendo um objeto dele, mas entrasse em relacionamento conjugal, a partir daquele momento, ele tinha responsabilidade de ser leal a ela. Essa expressão aí, desposada, ennoivar, dar a casamento, contrair núpcias, ela envolve também a expressão fixar. Então, se houve esse entrosamento, se contraíram núpcias, então a partir de agora, ela não era simplesmente um objeto dele, ele também tinha obrigações maritais. Amanhã eu estarei falando sobre isso. Ele tinha obrigações maritais, ele tinha que dar o amor, ele tinha que dar a necessidade de roupa, de vestes, mas ele tinha que também manter lealdade para com ela. Mais que roupa, mais que presentes, mais que casa, a mulher ela quer do marido lealdade para com ela. Ela quer do marido respeito para com ela. Ela quer do marido seriedade. Um casamento, queridos, queridas, um casamento não pode se manter em pé quando há deslealdade da parte do marido ou da parte da mulher. É por isso que Hebreus capítulo 13, verso 4, diz assim: digno de honra seja o matrimônio e o leito sem mácula, e aqueles que se entregam às prostituições e ao adultério, o Senhor Deus os condenará. O Senhor Deus julgará. Então, que haja lealdade entre os dois. O casamento se mantém de pé quando há lealdade do marido. Lealdade em tudo. Eu já falei aqui, às vezes tem marido que só ele é quem tem voz, só ele é quem dita, só ele é quem fala. A mulher não partilha de nada dos seus sonhos. Você sabia que você está sendo desleal quando você compra algo e não compromete, não envolve a esposa? Ela é a sua carne, seus sonhos, seus desejos. Que vida é essa que a mulher não partilha dos sonhos do marido? Quando Deus entregou o jardim do Éden para Adão, Adão se sentiu só. Então Deus disse assim: eu vou lhe fazer uma companheira para estar ao seu lado. E a partir dali, se você ler Gênesis 1, 28, você vai ver que Deus diz assim: dominem. Ou seja, esse plural, dominem, Deus estava dizendo para Adão, porque quando você chega no capítulo 2, você tem os detalhes da criação. Mas aí você pode observar que a mulher, ela foi criada para dominar junto com o homem, sonhar com o homem. Ora, se ela foi tirada do homem, do próprio homem, que ela estava no homem, então não pode haver um casamento onde não há lealdade de palavras, não há lealdade de compromisso, não há lealdade no partilhamento. Que negócio é esse? E tem muitos casais, eu quero dizer uma coisa aqui para quem está me ouvindo aqui, olha, tem muitos casais que estão juntos, que não querem manter o vínculo conjugal pela lei de Deus e pela lei dos homens, com medo de perder coisas. Já imaginaram isso? Tem pessoas assim: não, eu prefiro perder o casamento do que perder meu aposento. Meu Deus, aonde estamos chegando? O amor deve falar mais forte. Então a lealdade do marido deve ser em tudo, a lealdade da esposa deve ser em tudo. Lealdade de palavras, lealdade de compromisso, lealdade nos negócios, lealdade no celular. A sua esposa, ela tem que ter acesso a tudo seu e também você acesso a dela. É claro que eu posso ter a minha questão privativa, a minha esposa também, mas se ela pegar meu celular, aqui mesmo ela está segurando meu celular, ela entra no meu celular a hora que ela quiser. Ela pode mexer no meu celular no momento em que ela quiser. Que segredo é que eu tenho que ela não possa partilhar? Se ela é parte dos meus sonhos, se ela é parte da minha vida, se ela é carne da minha carne, se ela é osso dos meus ossos. Então, se ela não tem a condição de entrar no meu celular, de entrar no meu gabinete, de ir no meu quarto e não poder mexer em determinada parte do guarda-roupa, não mexe aí não, minha esposa, aí é só eu. Então, que lealdade é essa? Então a Bíblia está dizendo, e quando você vai para Malaquias, lá está escrito: não sejas desleal com a mulher da tua mocidade.
Ok? Então eu estou colocando aqui a palavra de Deus, porque casamento, aonde há da parte do homem mentirazinhas, enganos, traições, falta de sinceridade, Deus não está nesse relacionamento. Deus não está nesse casamento. Então, se você quer uma vida abençoada, então trate a sua esposa com lealdade. Isso é uma exigência de Deus. Deus estava dizendo aqui, ainda que ela fosse escrava, mas se o homem entrou em relacionamento conjugal, ela não era mais escrava, porque ela era apenas um objeto quando ela era escrava dele. Agora, se ele usou ela sexualmente, a partir daí entrou um relacionamento conjugal que traz responsabilidades. E se trouxe responsabilidade, cabe agora ao homem tratar ela com lealdade, porque envolveu. Se você pegar 1 Coríntios 6, Paulo ele fala dessa seriedade da questão do corpo, que quando o homem se une como uma prostituta, se torna um só. É por isso que nós estamos falando aqui. Tem que haver lealdade. Então você que está me escutando aí, querido obreiro, você tem lealdade com sua esposa? Ao viajar sozinho, a estar no hotel sozinho, ou quando vai em um compromisso sozinho, você tem lealdade com ela? Dentro de casa, nos seus negócios, você tem lealdade com ela? É isso que a Bíblia está falando hoje para nós. Então, deve haver seriedade, deve haver respeito entre ambos. Se assim não for, a casa cai. Aonde tem mentira, aonde tem falsidade, aonde o relacionamento não é verdadeiro, não tem como sobreviver. É por isso que Amós 3,3 diz, andarão dois juntos se não tiver de acordo? Não, casamento para andar juntos os dois, não é que o homem tenha que ter mais autoridade que a mulher mais que o homem. Os dois precisam manter a lealdade. Lealdade. E aí o próprio Deus diz isso, e o próprio Senhor Jesus disse isso em Mateus 19. Aquilo que Deus uniu, não separe o homem. E quando ele diz não separe o homem, não é o tribunal da justiça, não é o juiz que vai separar, não. É o próprio homem. O próprio homem tem que fazer por onde não se separar da sua esposa. Aí requer lealdade, aí requer sinceridade, aí requer verdade, aí requer uma vida de um compromisso sério. Então seja leal com ela. Já pensou, irmão? O homem, ele deita com a esposa, usa ela sexualmente, e aí ela confia nele, ela se entrega para ele, e esse homem não é leal com ela? Então, é a Bíblia que está dizendo. Ainda que ela fosse escrava, mas se ele passou a ter relacionamento com ela, conjugal, então a partir daí ele tem responsabilidade. E se ele fosse deixar, porque ele não se agradasse de alguma coisa, ele tinha uma responsabilidade e agora somente um parente poderia resgatá-la. Ele não poderia jogar aquela mulher só porque era uma escrava dele nas mãos de qualquer homem. Então, era uma cultura lá atrás que foi quebrado isso para a glória de Deus. A mulher não é objeto do homem. Escute aqui, maridos, a sua esposa não é seu objeto sexual. Ela não é seu objeto de serviço. Deus, quando entregou Eva para Adão, ele não entregou uma dona de casa, ele entregou uma mulher. A mulher, ela se torna essa mulher trabalhadora, essa mulher dedicada, housewife, não é isso? Ela se torna isso, mas por decisão dela, é pela vontade dela. Mas primeiramente, o que deve ser construído nesse relacionamento é um relacionamento marcado pela lealdade, pela sinceridade, pela verdade. Então que Deus te abençoe. Estou falando hoje aqui porque o texto está falando daquele patrão que tinha aquela escrava e que ele se unia com ela sexualmente e a partir de então gerava toda essa responsabilidade, esse compromisso. Mas aqui a lição, a aplicação para nós nos dias atuais, ainda que agora, graças a Deus, não há mais esse ato de se tratar o ser humano como uma mercadoria, como um objeto, como escravo, mas a lição aqui é que deve haver lealdade. Você não pode tratar sua mulher de qualquer maneira. Amém? Vamos lá, pastor. O pastor Elcio vai orar por nós, orar por você, orar pela sua vida, em nome do Senhor Jesus. O hino tá no ponto. Tem um Senhor hino aí, Ovelhas. É? Um louvor ainda. Pediram ontem. Qual foi o pedido do Senhor Ovelha, né? Sol? Foi de ontem ainda. Isso, tá? Sem ovelha, juntas no aprisco, eram sem ovelha que
Eita glória! As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Essa mesma história volta a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje um pastor amado sara tuas feridas e quer te salvar. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Eita, glória a Deus! Meus irmãos, Deus abençoe. Pastor Elson vai orar por vocês. E eu quero pedir a cada esposo, a cada esposa, que haja lealdade entre vocês. Né? Na vida a dois, essa é a palavra, né, pastor? Sim. Que haja lealdade, que haja verdade. Aonde não há lealdade, em tudo, aonde não há lealdade, não tem como ficar de pé. E o apóstolo São Paulo, ele nos lembra lá em Romanos capítulo 1, ele diz que essa sociedade de hoje é desleal, mas nós que temos a Deus, que temos a Cristo, a mulher que teme ao Senhor, o marido que teme ao Senhor, tem lealdade. Que nós possamos viver, como disse a própria Ruth a Noemi, só a morte me separará de você. Oh, coisa linda, né? Ela disse assim, de agora em diante o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Lá no altar, o marido jurou lealdade, né? O senhor jurou lealdade para Sim, jurei. Jurou lealdade. Todo sempre, não amar foi? minha esposa, se dedicar a ela, Olha aí. respeitá-la, cuidar dela e tudo. Não é que aí o pastor pergunta, o irmão promete, né? Isso. Diante de Deus, honrar. Aí vai pro altar, jura lealdade. Aí depois Desfalece, deixa de amar, de respeitar, de considerar. de né? considerar. Os nossos compromissos é amar, considerar, zelar, estar junto, até que a morte separe. E o pastor aqui, ele é carinhoso, ele é jeitoso, é I romântico. love my wife. Olha, ó, viu? A esposa dele tá ali, ó. Vem, mas aqui publicou em cima. Vem. Aqui é a esposa do pastor Nelson, a irmã Eliane, está nos tratando aqui, ó, com muito carinho, com muito amor. Ela faz, irmão, um feijão maravilhoso, um arroz gostoso, uma comida, ó, tudo, e a casa é limpa, sinceramente, Organizada, organizada. E a Bíblia diz em Provérbios 14 que a mulher sábia edifica a sua casa, né? Eles vieram do Brasil, Deus tem abençoado ele, abençoado ela, a família, e estão aqui construindo um bom lar, né? Porque estão na união, no amor e no respeito, Isso, né, pastor? com certeza. Onde não há respeito. Eu li um livro há muito tempo, o autor dizia homem que é homem, e ele conta nesse livro o tipo de homem que pode manter o casamento. É o homem que respeita a esposa, é o homem que... se vocês puderem comprar, homem que é homem, é o título desse livro. E nesse livro, pastor, Sim. o autor, ele conta uma história de um filho de um pastor que era muito famoso nos Estados Unidos. O pai dele era muito famoso e era um homem rico. E ele disse que um dia ele estava na faculdade e encontrou esse rapaz. Aí ele disse assim, vamos lá em casa, vai almoçar lá com a gente? Ele foi. Mas quando chegou lá, ele disse que até a hora do almoço ele não viu a esposa. E aí o rapaz o que convidou, ele começou a contar, depois que o papai morreu, nada tem dado certo, eu tenho um doutorado, mas aqui nos Estados Unidos as coisas não estão bem. E aí ele disse que de repente ele ouvia ele gritar a esposa, ouvia ele, e ele nunca falou bem da esposa. Na hora do almoço, ele disse assim, olha aqui, pastor, eu me casei com essa caipira véia. Aí o rapaz ficou assim, olha, eu me casei com essa bicha véia, olha. E ele todo tempo maltratando ela. Ele disse que quando terminou o almoço, para não ser deselegante, ele disse que quando foi saindo, ele disse que bateu no ombro dele e disse, eu já sei qual é a razão de você não ter sucesso aqui nos Estados Unidos.
Aí ele disse, como assim? Ele disse, a falta de respeito que você tem com a esposa. Ou seja, aonde não há respeito com a sua esposa, Deus não te abençoa. Deus não prospera, né? Porque os dois são uma só carne. Então, como é que eu vou... O próprio Paulo disse, como é que eu não vou tratar bem meu próprio corpo? Não é assim? Então, trate bem sua esposa, ame sua esposa, zele por ela. Olha, só a esposa, todos os grandes homens da história, todos só ficaram de pé porque tinham mulheres maravilhosas, né? Eu sempre dou o exemplo de Spurgeon. Todos criticaram. Teve uma vez que ele disse que não ia mais pregar porque todo mundo falou mal dele. E aí ele ficou triste, ele ficou tipo numa depressão. E ela pegou um cartaz e colocou junto à cama. E disse assim, esse é o maior pregador, esse é o maior profeta do mundo. E aí com aquele cartaz ele olhava para aquilo ali todo dia e ela despertou ele. Uma mulher de verdade, ela coloca um homem de pé. Uma mulher de verdade. Então, querido, honre a sua esposa, seja leal para com ela, em nome de Jesus. Pastor, ore ao Senhor. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, A Deus, nosso Pai, te agradecemos. nós te damos graças, Senhor, por esse momento maravilhoso, depois de ouvir a ministração da Tua Palavra com o pastor Osiel Gomes. Esse tema tão importante, abrange a família, o respeito, a consideração, o amor, a fidelidade, e que o Senhor esteja abençoando agora, Senhor, cada lar, cada vida que foi alcançada por esse vídeo, cada irmão, cada irmã, e que esta palavra possa estar em seus corações, produzindo fruto, que haja mudança, que haja, meu Deus, fidelidade, que haja renovo, que haja fortalecimento da família. Abençoe a todos que estão agora nos assistindo, participando desta live, deste programa, Senhor, aqui, Momento Devocional com o pastor Osiel Gomes. Esteja abençoando a todos. Nós te damos graça pela tua palavra poderosa, por esse dia maravilhoso, por esse momento gratificante. Nós entendemos que é a providência do Senhor, é o fôlego de vida que tem dado, a sabedoria para o teu servo, para conduzir a palavra diante do seu povo, aqueles que estão ouvindo. Nós te damos graça e te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Tem dois pedidos de oração. Uma pelos jovens lá da Jocum, né, que morreram fazendo missão, que é do Ceará. Aí tem uma pessoa aqui, o irmão Ildemar, está pedindo oração pela família. Amém. Nós soubemos desse caso do pessoal da Jocum. Que Deus abençoe. E vamos continuar orando para Deus fortalecer, para Deus abençoar e consolar os que perderam aí um membro da família, né? Deus, né, pastor? Porque é assim mesmo, irmão. A gente que está, Paulo diz que nós somos entregues à morte o dia todo. E quem está na missão, quem está na obra, sempre tem essas questões, né? Mas nós vamos orar para Deus abençoar. Quem mais aí? Esse aí é o jovem falando no David, dessa família, David, de um desses jovens que isso. partiram. Então nós vamos orar. Pai Santo, Pai querido, Nosso Deus, rogamos Pai, em favor vamos, desta Pai, família, todas que o as Senhor vidas, traga consolo. jovens da Jocum, É verdade, Senhor, Senhor. você Estende as tuas estende, mãos, trazendo esteja visitando consolo, os familiares, trazendo Senhor, paz fazendo a todos orações, eles. dando graça, E, ó Deus, Pai, manifesta o teu poder pela consolador. vida deste jovem É também, verdade, que pede Pai. oração por ele, que eu possa Oh, visitar, glória a Deus. fazer a obra nessa vida, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Verdade. Deus abençoe.